Existe algo curioso que quase ninguém percebe. Um dos alimentos mais acessíveis e nutritivos que existem ainda é cercado de dúvidas e até medo. Mesmo sendo tão comum, muita gente evita ou consome com desconfiança, achando que pode fazer mal, principalmente por causa da versão enlatada. E é exatamente aqui que está o problema, porque quando você olha para a sardinha apenas como comida de lata, você deixa de enxergar o que realmente importa, o impacto que ela pode ter no seu coração, no seu cérebro e na sua saúde ao longo dos anos. E hoje eu quero te mostrar de forma clara, direta e sem exageros o que realmente acontece no seu corpo quando você inclui a sardinha na sua rotina e principalmente quando ela pode ajudar ou atrapalhar. Agora me acompanhe, porque existe de fato uma dúvida central aí que quase ninguém responde direito. Afinal, sardinha enlatada faz bem ou faz mal? E essa dúvida não surge por acaso. Quando você vê algo em lata, o cérebro automaticamente associa a conservantes, excesso de sal, gordura ruim. E isso gera um alerta interno na gente. E em muitos casos, esse alerta está correto, principalmente quando falamos de alimentos ultraprocessados. Mas a sardinha enlatada não entra exatamente nesse grupo, ok? Ela passa por um processo de conservação, sim, mas continua sendo essencialmente o mesmo alimento, com uma densidade nutricional muito alta. Por isso, antes de rotular como boa ou ruim, a pergunta certa é: em que contexto ela é benéfica e em que situações ela pode se tornar um problema? E para entender isso de forma simples, é importante olhar para o que realmente existe dentro de uma lata de sardinha, existe em uma sardinha. Então, quando você abre uma lata, você encontra um alimento rico em proteína de alto valor biológico, ou seja, uma proteína completa que ajuda na manutenção dos músculos, na recuperação do corpo e no funcionamento de várias funções vitais. E isso ganha ainda mais importância depois dos 40 anos, porque o corpo naturalmente começa a perder massa muscular, mesmo sem perceber. Ao mesmo tempo, a sardinha é uma das fontes mais acessíveis de gorduras boas, conhecidas como ômega 3, especialmente os tipos EPA e DHA. Se esses nomes parecem complicados, pense assim: são gorduras que ajudam o seu corpo a funcionar melhor por dentro, principalmente mantendo aí o equilíbrio dos vasos sanguíneos e das células. Além disso, quando você consome a sardinha com espinha, você também está ingerindo cálcio, e isso é um detalhe aí que muita gente ignora. E junto com esse cálcio, vitamina D e selênio, criando aí uma combinação que favorece ossos, sistema imunológico, aquele sistema de proteção da gente contra doenças, e equilíbrio geral do organismo. Agora perceba como isso impacta diretamente o coração, que é uma das maiores preocupações aí depois dos 40 anos. O ômega 3 presente aí na sardinha ajuda a reduzir processos inflamatórios e contribui para que os vasos sanguíneos funcionem de forma mais eficiente. Para facilitar, imagine que o sangue precisa circular por caminhos dentro do corpo. Quando esses caminhos estão inflamados ou menos flexíveis, o fluxo não é tão eficiente. Essas gorduras ajudam a manter esse sistema mais equilibrado ao longo do tempo. Isso não substitui tratamento médico, é óbvio, mas contribui como parte aí de um conjunto de hábitos que favorecem a saúde cardiovascular. Mas antes de falar dos outros benefícios, que são muito importantes, se você gosta de conteúdo sobre saúde desse tipo aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso ajuda bastante e vai fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos, coisas mais rápidas e coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Continuando. Existe um benefício que muitas vezes passa despercebido, mas que é extremamente relevante: o impacto da sardinha no cérebro. E aqui eu quero que você pense em algo muito comum hoje em dia, que é a preocupação com memória, foco e envelhecimento mental. O DHA, presente na sardinha, faz parte da estrutura das células do cérebro. Em outras palavras,
ele ajuda na comunicação entre os neurônios. Imagine como se o cérebro aí fosse uma rede de conexões e esse nutriente ajudasse essa rede a funcionar com mais estabilidade ao longo dos anos. Isso não significa prevenção garantida de doenças, mas significa suporte para um funcionamento cerebral mais saudável. Agora observe um detalhe que quase ninguém valoriza: a saúde dos ossos. E eu já falei um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas associam cálcio apenas ao leite, mas esquecem que a sardinha, quando consumida com a espinha, oferece uma forma de cálcio que o corpo consegue absorver bem. E isso é extremamente importante porque, com o passar dos anos, a perda de densidade óssea se torna mais comum, especialmente em mulheres após a menopausa. Então, incluir alimentos aí que naturalmente contribuem para esse equilíbrio é uma estratégia simples e eficiente, tá? Talvez você esteja se perguntando agora se isso também influencia no peso e no metabolismo. E a resposta é sim, de forma indireta e inteligente. A sardinha é rica em proteína e a proteína aumenta a sensação de saciedade. Isso significa que você tende a sentir menos fome ao longo do dia. Além disso, manter a massa muscular ajuda o corpo a manter um metabolismo mais ativo. Não é um efeito imediato ou milagroso, mas é um ajuste consistente aí que favorece o equilíbrio do organismo ao longo do tempo. Mas aqui que entra a parte mais importante para manter uma visão equilibrada. Quando a sardinha enlatada pode de fato ser um problema, Tenório? Porque sim, existem pontos de atenção. O primeiro deles é o sódio. Algumas versões podem ter uma quantidade elevada de sal e isso pode ser prejudicial para pessoas com pressão alta ou sensibilidade ao sódio. Por isso, ler o rótulo é fundamental. Outro ponto importante é o tipo de conservação. Sardinhas em água ou azeite costumam ser melhores escolhas aí do que aquelas conservadas em óleos refinados em excesso. Existe também a preocupação com materiais aí da embalagem, mas hoje isso é mais controlado e não costuma ser o principal risco. Na prática, o problema maior está aí no consumo excessivo e na falta de critério na escolha. E existe ainda um detalhe que muita gente ignora, mas que pode mudar completamente o impacto desse alimento na sua saúde. O tipo de molho que vem junto com a sardinha. Porque não é só sardinha em lata, né? Muitas vezes ela vem aí em óleo, em água, como eu já falei, né? Em molho de tomate ou até em molhos mais elaborados. E é exatamente aqui que mora uma diferença importante. A sardinha em molho de tomate, por exemplo, pode ser uma boa opção porque o tomate contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo, como o licopeno. Mas o ponto-chave está na qualidade desse molho. Em muitos produtos pode haver aí excesso de sódio, açúcar e aditivos, ou seja, o problema não é o tomate, mas o que foi adicionado a ele. Por isso, sempre vale observar a lista de ingredientes. Já a sardinha em água costuma ser aí a opção mais simples e neutra, sem adição de gorduras extras. A sardinha em azeite pode ser uma excelente escolha quando o azeite é de boa qualidade, porque você combina aí dois elementos interessantes para o organismo. Por outro lado, versões com molhos mais elaborados, como apimentados ou muito temperados, podem ter mais sódio e aditivos, exigindo mais atenção. Perceba como o alimento base continua sendo bom, mas o contexto muda tudo. Isso nos leva a uma dúvida comum: sardinha fresca ou enlatada? Qual é melhor? A verdade é que ambas têm valor. A sardinha fresca pode parecer mais natural, mas a enlatada mantém grande parte dos nutrientes e tem uma vantagem enorme aí: a praticidade. Isso faz diferença, porque um alimento só impacta a sua saúde quando ele realmente faz parte da sua rotina, tá? Agora sobre quantidade, né, que é um ponto essencial também. Para a maioria das pessoas, incluir sardinha algumas vezes por semana já é uma excelente estratégia. Em alguns casos, pequenas porções mais frequentes podem ser utilizadas, desde que haja atenção ao sódio e ao restante da alimentação. O mais importante é entender que isso não é uma regra rígida, tudo bem? A alimentação saudável é construída com consistência, não com extremos. E para transformar isso em algo prático, a escolha no mercado faz toda a diferença. Prefira versões com menor teor de sódio, conservantes conservadas em água ou azeite, com lista de ingredientes mais simples.
esse tipo de detalhe parece pequeno, mas tem um impacto real no longo prazo. Ao mesmo tempo, existe um erro comum que pode reduzir os benefícios: a forma de consumo. Consumir sardinha junto com excesso de sal, temperar, né? Fritar, ou seja, ou então incluir outros tipos de frituras ou alimentos ultraprocessados pode anular parte dos efeitos positivos. Por outro lado, quando ela é combinada com alimentos naturais, como legumes, verduras e preparações simples, o efeito é completamente diferente. E claro, algumas pessoas precisam de mais cautela. Indivíduos com doenças renais, restrições específicas de sódio ou outras condições clínicas devem ajustar o consumo com orientação profissional, tá? Isso reforça um ponto essencial. Não existe um alimento perfeito para todos. Existe uma alimentação que precisa ser adaptada à realidade de cada pessoa. Agora eu quero que você leve uma reflexão importante aqui. Quantas vezes você já deixou de consumir algo que poderia te fazer bem por causa de informações incompletas ou exageradas? A sardinha é um exemplo claro de como um alimento simples pode ser subestimado. Ela não é milagrosa, não substitui cuidados médicos, mas pode ser uma ferramenta poderosa quando usada da forma correta. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a sardinha de uma forma diferente, compartilhe com alguém que também precisa dessa informação, porque cuidar da saúde começa muitas vezes com decisões simples que você faz no seu prato todos os dias. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.